Olá, amigo, como está você? Está tudo bem? Nós oramos para que Deus o abençoe ricamente, juntamente com a sua família, com seus amigos, aquelas pessoas com quem você se relaciona. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos dirija nesses momentos, quando vamos meditar na sua palavra. Estamos aqui praticamente no fim do Sermão da Montanha. Depois que Jesus fez o sermão, ele disse o seguinte, em Lucas capítulo 6, 46 a 49. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Observe, queridos, que estudar a palavra de Deus é muito importante, ouvir uma pregação é muito importante, mas se eu apenas ouço e não pratico, aquilo está perdido. Observe que Jesus diz aqui: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Observe aqui. Aqui fala de ir a Jesus, ouvir as suas palavras e pôr em prática. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Embora nós não entendamos muito de construção, nós sabemos que, geralmente, os construtores usam material sólido, pedras, para uma base de uma construção. Eu me lembro que o meu sogro era construtor e ele era muito cuidadoso em fazer umas bases muito fortes, com pedra, cimento e ferro, para que a casa tivesse uma boa estrutura. E aqui Jesus diz assim: quem vai a Jesus, ouve as suas palavras e põe em prática, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Qual era a base daquela casa? Aqui diz que abre uma vala profunda, coloca pedra e faz um alicerce sólido. E quando vem a chuva, quando vem a tempestade, aquela casa está bem estruturada. Mas agora o que acontece quando a pessoa vai a Jesus, ouve a sua palavra e não põe em prática? Por exemplo, você se lembra daquele homem rico que foi a Jesus, se ajoelhou perante Jesus, ele fez uma pergunta importante que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou o que ele devia fazer, mas ele não fez. Ele foi embora, diz a palavra que ele se retirou triste porque era muito rico. Ele ficou com o coração apegado à sua riqueza e negligenciou a Jesus, rejeitou a Jesus. Agora o verso 49 diz assim: o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu me lembro que alguns anos atrás, aproximadamente 10 anos, eu não tenho a data exata, mas houve um grande terremoto no Haiti. E, lamentavelmente, grande parte das construções no Haiti são precárias, não tem base. Então, um terremoto de um grau não tão elevado causou a morte de milhares de pessoas. Foi uma tragédia enorme que ocorreu em Haiti. E quase ao mesmo tempo, houve um terremoto com uma escala maior no Chile, e o resultado foi totalmente diferente. Morreram muito menos gente, porque as casas, as construções do Chile eram preparadas para enfrentar terremoto. Tinham base mais sólida. Agora, queridos, aplicando isso aqui à nossa vida cristã, como que nós podemos construir uma base sólida para a nossa salvação? Vamos a Jesus, ouvimos a sua palavra e colocamos em prática. Então Jesus compara essas pessoas com aquelas que constroem a casa com um alicerce sólido para resistir às tempestades da vida.
Já aquele que vai a Jesus, ouve as suas palavras e não põe em prática, é comparado àquela pessoa que constrói uma casa sobre areia, sem nenhuma base. Quando vem um vendaval, quando vem uma tempestade, aquela casa desaba. Isso aqui se refere à nossa salvação. E aqui diz assim, o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Interessante que a palavra de Deus ela se refere às construções do nosso caráter usando a ilustração da pedra. Aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 2, aqui depois de Paulo explicar o plano da salvação mediante a graça de Cristo, ele fala do fundamento. Aqui no livro de Efésios, capítulo 2, ele usa a seguinte ilustração. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Observe aqui o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então, quando Jesus está falando da pedra que sustenta a casa, ele está falando da pedra que é ele mesmo, é a rocha que sustém o edifício, né? Verso 21 diz assim, nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus em espírito. Então, tanto Jesus como os apóstolos usaram a pedra, a rocha, como fundamento para uma vida religiosa. Essa rocha é Cristo. Como que nós construímos sobre Cristo? Estudando e obedecendo a sua palavra. Aqui está o fundamento para a nossa vida religiosa mais sólida. Porque, queridos irmãos, nós passamos momentos tristes na igreja, várias pessoas desanimam, deixam a igreja, vão para o mundo, vão para outras igrejas. Por quê? Porque essas pessoas, coitadas, oramos por elas, né? Elas não têm fundamento. Talvez estão na igreja porque o ambiente é agradável, aqui desfrutam alguns privilégios especiais, mas o que nos mantém firmes, na verdade, é ir a Cristo, ouvir a sua palavra e pôr essa palavra em prática. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele também fala da pedra. Observem bem aqui essas inspiradas palavras do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele diz assim, a partir do verso 1, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Você já experimentou que Jesus é bom? Que Ele é salvador, que Ele é misericordioso, que Ele quer salvar você? Agora, Pedro introduz o assunto da pedra, no verso 4, diz assim, chegando-se a ele, pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por estar nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer, não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes,
A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, queridos, observe que aqui o apóstolo Pedro fala da obediência, né? Então, repetimos, nós vamos a Jesus, recebemos a sua palavra e colocamos em prática. Esses estão construindo a sua casa espiritual sobre a rocha sólida. Mas aqueles que rejeitam a pedra que é Cristo, esses, aqui diz assim, são desobedientes. E agora, verso 9 e 10 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Então, queridos, como nós falamos no princípio, Jesus, depois de apresentar a sua palavra, o sermão da montanha, o alcance amplo da palavra, da lei, dos princípios da verdade, ele fez a comparação. Quem ouve as minhas palavras e pratica é um homem que está construindo a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica está construindo uma casa sem fundamento. Quando vierem as provações da vida, as tempestades, as enchentes, o fogo da perseguição, eles não desabarão porque construíram a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, se acostuma em ouvir, mas não põe em prática, é comparado àquele que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vier a tempestade, quando vier o fogo da perseguição, eles se escandalizam porque não tem fundamento. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele diz assim, nós agora somos povo de Deus, tendo por fundamento a pregação dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a pedra principal de esquina. E agora Pedro ele faz uma comparação interessante. Ele fala que Cristo é a pedra principal, mas cada um de nós somos uma pedra. Só que quando estamos separados de Cristo, somos pedras mortas. Nos tornamos pedras vivas quando estamos conectados com Jesus. Então, sim, isso aqui não é apenas uma experiência isolada. Nós precisamos, além de crer em Jesus, de aceitá-lo como Salvador pessoal, devemos caminhar com Ele em todo o tempo. Diz a inspiração que o homem pecaminoso pode ser justo unicamente quando crê em Jesus e mantém vital conexão com Ele. Queridos, eu devo reconhecer que essa é uma batalha, né? Eu chamo de batalha da conexão. À medida que você aceita Jesus e permanece com Ele, você evita a negligência do estudo da palavra, então você está construindo a sua casa sobre uma rocha sólida e se preparando para a eternidade. Então, queridos, somos pedras mortas sem Jesus. Ao nos unirmos a Ele, somos transformados em pedras vivas e somos usados para a construção do templo celestial. Que Deus está construindo um templo nesse mundo que é composto dos seus filhos, da sua igreja, do seu povo. Ele quer fazer de você também uma pedra preciosa. E essa pedra se torna preciosa quando é conectada com Jesus, que é a pedra principal. Então o apóstolo Paulo diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a pedra principal de esquina. E não se esqueça, nós construímos a casa sobre a rocha quando vamos a Jesus, ouvimos a sua palavra e praticamos a palavra. Então nós estamos construindo sobre um fundamento sólido que vai resistir às provações, aos dilúvios, o fogo da perseguição, e estaremos preparados para estar com Jesus eternamente. Que nos ajude a ir a Jesus, a crer em sua palavra e pôr em prática em nossa vida diária. Deus o abençoe para isto. Amém.
Éden formoso, sítio de amor e luz. Ah, como és glorioso, fala-nos de Jesus. Ah, vale do Éden formoso, pátria que não tem par. Oh, como me sinto saudoso de ti, meu eterno lar. Vence dos nossos